E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, finalmente vamos estar aí finalizando a nossa aula, vamos estar finalizando aí essa série, desde o capítulo 38, que nós estamos estudando acerca do templo que vai ser reerguido lá em Israel. Começamos ali por Gog e Magog, mas Gog e Magog é um capítulo que antecede o que vai acontecer, que é do capítulo 47, capítulo 40, né? Porque na verdade Gog e Magog acontece depois da ressurreição, que é o capítulo 37, então está fora de ordem, né? 37, 38, 39 e 40 está fora de ordem, tá? Então tem que ter bastante atenção na hora que você for ler esses capítulos aí. Bem, então chegamos no capítulo 40, né? No capítulo 40 nós vemos ali todas as instruções da reconstrução do templo, do capítulo 40, do capítulo 41, no capítulo 42 também, no capítulo 43 também vai falar sobre o altar, vai focar muito mais sobre o altar e os zadoquitas, os levitas. Chegamos no capítulo 44, vemos a glória do Senhor entrando ali no templo, ele emitindo uma ordem, repreendendo o povo judeu, porque o povo judeu estava permitindo que gentios, profanos, incircuncisos entrassem ali no lugar santo, e ele faz uma repreensão, retira dali o profano iníquo, que é o anticristo. Ele repreende também o povo judeu, porque eles estavam permitindo que construísse casas grudados ao templo, tá? E ele repreende falando, olha, o que tem separado aqui é apenas uma parede, não pode. Tem que se obedecer à lei do templo. E também estava cheio de cadáveres ali. Creio eu que esses cadáveres se originam do Armagedon. Muitos cadáveres ali, não pode ter cadáveres ali. É onde ele emite a ordem de separar pessoas para poderem, dentro da casa de Israel, para separar as pessoas da casa de Israel, para poder varrer a terra e enterrar todos os mortos. Assim, em um período de 7 meses, após aquele período de 75 dias, tá? Porque depois que Jesus vem, tem um período de 30 e depois tem mais um período de 45, somando aí 75 dias. Acabaram os 75 dias, tem mais um período de 7 meses para se poder enterrar os mortos. Enterrou os mortos, então a terra é purificada, né? E o Senhor então pode entrar ali no templo. Ele só entra no templo no capítulo 45. No capítulo 45 a gente vê várias instruções ainda continuadas, agora instruções de sacrifícios, mas voltado mais para a área espiritual, ainda que usa a mesma linguagem dos capítulos anteriores, mas a gente entende que em todos os capítulos Deus falou de uma forma espiritual, mas por eles estarem debaixo ainda do véu, eles entenderam de uma forma literal. Já no reino milenar, não se faz sacrifícios de uma forma literal. Não pode, não tem como, porque o nosso único sacrifício é Jesus, é o sacrifício válido. E aí nós vemos depois algumas distribuições de terra, e aí ele vai focar na terra do príncipe, que é a porção do príncipe ali, vai instruir em algumas leis ali da porção do príncipe. Depois nós vamos ver no capítulo 47 as águas purificadoras, as águas que saem, né, de lá do umbral da casa, né? E essas águas, conforme elas têm uma metragem única dentro ali do santuário, mas depois que ela sai do portão para fora, do portão leste para fora, conforme Ezequiel vai andando, as águas vão se aprofundando a cada 500 metros. Tá? E aí essas águas elas vão de encontro até o Mar Morto. Esse Mar Morto ele tem o Rio Jordão, que vai até Adã, né? Mais ou menos até Acer. Tá aí, ó, Acer, né? Vai até Acer, né? Entra no Mar da Galileia, né? E esse Mar Morto aí encontra também, dependendo do mapa, esse mapa aqui, por exemplo, vai até Isacar, mas tem outros mapas que ele vai até Zebulão, tá? Então, dependendo do mapa, ele alcança
essas partes aí. Então você vê que esse Mar Morto, né, e essas águas que vão da Terra do Príncipe, ela só não alcança as últimas tribos da ponta, tanto do norte quanto a ponta do sul, que é a tribo de Dan e a tribo de Gad. Tá? Mas todas as outras tribos ela alcança, né? Ela alcança aí essas tribos. Esse mapa não está alcançando, você vê que Zebulon não está, né? Mas tem mapa que aparece ali encostando um pedacinho na parte de Zebulão. Os únicos mesmo que não pegam essas águas é a de Gad, que está no extremo sul, e a da tribo de Dan, que está no extremo norte. Então vamos ver aqui então o texto de hoje. Vamos lá. Ezequiel 48, 1 e 7. E esses são os nomes das tribos, desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate, até Azar-Enon. Aonde ficam esses lugares? Que lugares são esses? Etlon, Amate, Azar-Enon? Está lá na aula passada. Que na aula passada ele foi falando dos nomes de tudo ali, mas não foi fazendo a separação das tribos, feito um nome geral, mas não foi feito. Então, olha a aula número 46, tá? Capítulo 47. No capítulo 47 você vai ver essas distribuições aí. E aonde ficam esses termos, né? Termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terá Dan. Vai ter Dan, essa parte aqui, que nós estudamos, né? Etlon, Tiro e Sidom, parte aqui da Líbia, né? Na aula passada, não vou repetir, na aula passada, se você quiser ter curiosidade de saber que partes são essas aí, é só olhar lá que eu mostrei tudo detalhado. Terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o lado ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental. Aser terá uma porção. E junto ao termo de Aser, desde o lado oriental até o lado ocidental. Então, ó, do lado oriental, o lado ocidental, né? De uma ponta a outra, né? Ele vai estar descendo ali as porções. E junto ao termo de Aser, desde o lado oriental ao lado ocidental, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. Correto? Então você vê aí que, olha que interessante, gente, que vamos pegar aqui a parte do norte primeiro, né? Essa parte do norte aqui, tá? Que ela é dividida a partir daqui da Terra do Príncipe. A Terra do Príncipe está centralizada aqui, ó. Aqui, se você for ver aqui, tem a tribo de Dan, Aser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Mais para baixo, Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gad. Ué, onde é que está Levi, a tribo de Levi? A tribo de Levi está aqui, ó. Está aqui ao lado do templo, onde está residindo o Messias, tá? Pegou a melhor parte, a parte de Levi está ali, onde é a parte do príncipe, tá? Mas olha só, então, vamos ver aqui, ó, Dan, né? Aser e Naftali estão mais afastados e não por coincidência, eles são os filhos da concubina de Jacó, são os filhos, né, de Bila e Zilpa. São os filhos da escrava de Jacó. São filhos que têm herança no reino? São tribos que têm herança no reino? São. Mas não são eles filhos da esposa legítima, ainda que sejam filhos de um pai legítimo, não são filhos da esposa legítima. E aí, o que acontece? Eles pegam uma parte mais distante do centro. São tribos que são salvas, são tribos que vão participar do reino, mas eles vão ter uma parte mais distante do reino, né? Quanto mais longe for da legitimidade e da sua contribuição na história de Israel, mais longe você fica do centro. Isto é o que eu falo, é apenas no reino milenar. No reino milenar isso acontece, no reino eterno isso não acontece.
No reino eterno não tem divisões, não tem divisões de tribos, né? De terras, né? Ali no reino eterno. Ainda que a gente saiba que tenha, mas a Bíblia deixa em oculto isso daí. Agora, isso aqui no reino milenar, ela acontece, e essas distribuições você vê que Deus não está se esquecendo do que foi feito lá atrás. Aqui é onde Deus está já nos dando os galardões. Porque galardão é o quê? Galardão é prêmio. E você vai ver que essas terras aqui, ele vai colocar um nome aqui para isso que é oferta. É como se fosse um presente. É um presente que Deus está dando, né? Então, esse presente, esse galardão, esse prêmio, né, são essas terras que ele está distribuindo para as tribos de Israel. Tribo de Israel carnais, mas que são eleitos glorificados. Tribo de Israel da carne, por exemplo, Benjamim. Benjamim é da tribo de Paulo. Paulo é da tribo de Benjamim. Então, Paulo vai estar ali na tribo de Benjamim. Ele é um Israel espiritual, mas ele descende daquilo dali. Tá? Ele descende desta tribo carnal. Então, Deus, ele tem esse tato. Ele tem esse tato ainda com o povo de Israel. E até nós que cremos nas duas casas de Israel, fazemos essa distinção. Quando a gente coloca tribo do sul, tribo do norte, casa de Israel, casa de Efraim. A gente não nos chamamos de casa de Judá. Nós não nos chamamos de casa do sul. Nós nos chamamos de casa de Efraim e de casa do norte. Então, até entre os da casa de Israel, a gente entende isso. Isso não é escândalo nenhum. Deus ele tratar uma tribo de uma forma, os gentios de uma forma e judeus de outra forma. A gente entende isso super tranquilo. Não tem problema nenhum pra gente, tá? É Israel que sustenta nós. E nós é que fomos enxertados em Israel. Por causa da rejeição deles, nós fomos enxertados. Claro que existe todo um eterno propósito em cima disso daí. Mas acontecendo o acontecido, é assim que funciona. Tá? Então você vê aí a tribo de Dan, você vê a tribo de Azer e você vê a tribo de Naftali. São herdeiros, são descendentes de Isaac, por isso eles herdam, porque a descendência de Isaac, nessa descendência que é a descendência de Abraão. E aí Paulo explica que é espiritual, não é carnal. Contudo, Paulo era carnal, mas ele fazia de uma eleição sobrenatural que era a eleição espiritual. Aí a importância de se entender a questão da eleição, da predestinação. Porque você entende a questão da predestinação, a questão da eleição, não entra em confusão nessa parte aí, de forma nenhuma. Porque existem camadas de revelação das duas casas de Israel. A primeira camada é a visão carnal. Tribos. Tribos mesmo. Porque Efraim é efraimita mesmo. Os efraimitas eram efraimitas mesmo. A diáspora veio depois. Então, tem a questão carnal, tem a questão da descendência espiritual, que aí nós entendemos que há uma visão profética dessas duas casas de Israel. Tem uma visão profética disso daí. E nessa visão profética, que nós enxergamos nessas duas casas, nós vemos que Deus tem um plano com os gentios por meio desta visão profética dada a Efraim. Por isso que tem muita gente errada que entende que os efraimitas são da carne. Que em algum momento do passado na minha família teve algum contato com judeu. E que se eu for ver no meu DNA, eu sou efraimita. Está errado, não é isso que Paulo ensina. São os da fé. São os da fé. Eu já tinha até lido um livro sobre as duas casas de Israel em 2003.
E nesse livro falava assim, que os da fé, que eles creem que fazem parte do Israel de sangue. Olha isso, então não preciso de fé, porque se eu faço parte do Israel de sangue, então não é fé, é algo natural. E Paulo disse que nem todos que são de Israel são israelitas. Então não é assim que funciona. Tá? Então tem a primeira camada da visão, que é a camada natural, que é o que aconteceu mesmo, que são filhos de sangue mesmo, mas que nesses filhos de sangue a gente tem uma camada espiritual, que a gente entende que é o plano de Deus para com os gentios, que ele só vai voltar quando restaurar as duas casas. Restaurou as duas casas, se tornam uma só, e aí sim há a ressurreição e é unido em um só corpo para sempre. Aí fechou a conta, né? Mas aí tem uma outra camada, que é a camada da eleição, que é onde Deus predestina as pessoas, né? Então, dentro de um propósito, tem um outro propósito que tem um outro propósito. Que é aí que Paulo vai falar sobre a eleição, sobre a predestinação, né? Então, tudo está dentro de camadas de revelação. E nada foge disso. Por isso que depois que a gente entra no reino milenar, não tem mais o quê? Não tem mais pessoas para serem glorificadas. Quem foi glorificado, foi glorificado. Ainda que venha nascer naturais de Israel, que é o que a gente estudou no capítulo passado. Pessoas de Israel que nascem em Israel. São pessoas naturais, e se é efraimita, e se é de Benjamim, se é de Judá, já era, a conta já fechou. Igreja é igreja, porque já completou o número dos gentios. Então, tem essas três camadas. E se você conseguir compreender essas três camadas, ótimo, você vai compreender muito bem a questão do reino milenar. Vai compreender otimamente bem. Então você vai ver aqui essas divisões, você vê que entra Manassés, entra Efraim. Ou você não acha que vão entrar efraimitas, eleitos da graça? E quando eu falo eleitos, não estou me referindo a uma vez salvo para sempre não, tá? Não confunda. Mas tem toda uma dinâmica. Se você quiser depois, a gente vai começar em setembro agora, mais o seminário do Reino de Deus. Mais o seminário do Reino de Deus. Tá? Então, fique atento, porque no seminário a gente explica tudo isso tintim por tintim. Tá? Então, você vê que Manassés e Efraim são os filhos de José, né? Quem é José? Filho de Raquel, esposa de Jacó. Entra ali Manassés e Efraim, correto? Aí você vê mais embaixo o Rúben, que é filho de Lia, que era a esposa legítima dele, né? Era a esposa mais velha legítima dele, ainda que ele não quisesse, né? Ele queria outra, mas era a esposa. A esposa legítima dele tem duas partes ali importantíssimas, bem coladas, né? Que é a tribo de Judá e a tribo de Rúben, bem próximo ao templo, né? E à cidade. Ela fica de frente, a tribo de Judá fica de frente para o templo e o de Benjamim fica de frente para a cidade de Jerusalém. Depois a gente aumenta o mapa ali. Esses são os do tribo do norte. Vamos ver o que tem mais aqui para gente. Bom, aí o texto vai dizer assim, ó. Deixa aparecer, apareceu. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que é a vez de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento, e de cada uma das porções desse lado oriental até o lado ocidental. E o santuário estará no meio dela. O santuário ali, ó. O templo estará no meio dela. A oferta que é a vez de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. O que é cana? O que é isso? Eu fiz de propósito, para você olhar as aulas anteriores. Aprenda a escrever, aprenda a anotar, para você não ficar dependente, né, apenas de mim que estou falando. E ali será a oferta santa para os sacerdotes. Medido para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. Ele está colocando, são essas menções aqui, ó. É isso aqui. Tribo de Judá, essa partezinha aqui de cima dessa divisória aqui, tá vendo? Ó? Benjamim, essa aqui.
Eu estou só ampliando o mapa, tá vendo aqui? Eu ampliei o mapa, aqui está o templo, ó, bem no centro de tudo. Ele está mostrando isso aqui, ó, certo? Aí está dizendo, e a cidade ficará no centro de tudo. Né? O templo, né? O santuário, perdão. O santuário ficará no centro de tudo. Vai ficar no centro do meio dela. E será que os sacerdotes santificados dentre as tribos de Zadok, o que é isso? Aula 44, o 45. Dá uma olhadinha lá. Tá? Eu fiz uma explanação de uns 20, quase 30 minutos a respeito de Zadok. Tá? Que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta. Da oferta da terra, uma oferta, um presente, né? Uma oferta da terra. E essa oferta da terra que Deus vai dar para eles é um lugar santíssimo, junto aos limites dos levitas. Então, quanto mais próximo você estiver ali do centro da terra do príncipe, mais próximo do Santíssimo você vai ficar. Quem está aqui mais próximo do Santíssimo? Os levitas. E das tribos externas, Judá e Benjamim. Correto? Vamos continuar. E não venderão disto. Não, perdão. E os levitas terão consoante os termos dos sacerdotes. 25 mil canas de comprimento e de largura 10 mil. Todo o comprimento será 25 mil e largura de 10 mil. É a extensão, aquela parte como se fosse um retângulo. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é a santidade do Senhor. Essa parte da terra aqui, nós vimos isso no capítulo anterior, não pode transferir para ninguém. Essa parte aqui não. Essa parte aqui não pode transferir para ninguém. Por quê? Há a possibilidade de transferir para alguém? Há. Nós vimos no capítulo anterior que essa porção aqui, o príncipe ele distribui para quem ele quer. Ele vai sortear ali, ele vai dar, não vai ser um sorteio, né? O sortear vai ser os outros. Ele vai escolher para quem ele vai dar. Ele pode dar para gentil, ele pode dar para brasileiro, pode dar para judeu, pode dar até para quem não está glorificado. É ele que vai escolher. Essa aqui é a parte dele. Essa parte daqui, que é o Santíssimo, não. Essa partezinha pequenininha aqui, ó, onde está passando o molde, não. O mouse não, ó. Essa parte aqui, não. Certo? Essa parte aqui, não. Não pode fazer. O restante das outras terras, pode. Eles podem sortear entre eles ali, ó. Ah, vamos ficar aqui, eles vão ficar ali, né? Agora, quando vou distribuir essa terra para alguém que não tem a legitimidade de herdar a terra, por exemplo, um estrangeiro, quem é estrangeiro? Um gentil, que não é glorificado, vai ficar com a terra, tá? Só que só vai poder ficar com a terra durante 49 anos. No ano do jubileu vai ter que devolver essa terra para um filho de Deus legítimo, um filho de Deus glorificado, tá? Tem toda uma regrinha aí, certo? Então, ó, beleza. Mas as 5 mil canas e as que restaram da largura diante das 25 mil ficarão para o uso comum para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio dela. Agora está falando aqui de Jerusalém, tá? Jerusalém, ela vai ter uma mudança de local, ela vai descer para cá, ó, vai vir para cá, tá? Então, aqui fica o templo, correto? Aqui fica o templo, né? E Jerusalém vai descer um pouco, vai vir para cá. Vai descer um pouquinho para cá. Como é que você sabe disso? É só você ver o mapa. O mapa ele vem mostrando as dimensões. Por que desce? Não sei, mas ela desce, as dimensões ela desce, tá? Então ela desce um pouquinho. Então aqui fica a cidade, ó. E aqui vai ter muita produção, correto? Quem é que entra aqui? É o príncipe que vai escolher quem é que vai morar ali. Ali ele que escolhe, aí não tem um herdeiro não. A única parte do herdeiro aqui é os levitas aqui em cima. Aqui embaixo é ele que escolhe quem vai morar ou não, certo? Ele vai escolher, dentro daquela regra que a gente explicou. E essas serão suas medidas, ao lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500.
E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do cumprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. E corresponde à santa oferta. É uma santa oferta, um santo galardão, um santo prêmio, né? E a sua novidade, as novidades que brotam da terra, né, a comida, será para sustento daqueles que servem a cidade. Ou seja, vão ter pessoas que vão estar trabalhando na cidade. Agora, quem é que vai trabalhar nessa cidade? E os que servem a cidade servirão dentre todas as tribos de Israel. Tá? Então aqui, ó, todas as tribos de Israel vão estar trabalhando aqui. Né? Então pode estar a tribo de Dan que o príncipe vai escolher. O príncipe vai escolher. Pode estar a tribo de Dan que, né, trabalhando na cidade. Correto? Ah, e os gentios não glorificados? Não. Gentios não glorificados não trabalha aqui, nem entra aqui. Os gentios não glorificados só fica nessa partezinha aqui, ó. Nessa área aqui. Essa área marrom não, só nessa área verde escura aqui. Correto? Somente nessa área verde escura aqui. Muito bem. Vamos continuar. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, né? Deste e de outro lado a oferta santa e da possessão da cidade. Você acha que Jesus não vai herdar a terra também? Ele vai herdar a terra também, meu filho. Diante das 25.000 canas da oferta até o termo do Oriente e do Ocidente. Diante das 25.000 até o termo do Ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe. E a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio delas. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, desde a possessão dos levitas até a cidade, la ville, que esse mapa aqui é um mapa francês, né? Judá e o termo de Benjamim será isto para o príncipe. Tá? Judá e Efraim será isso para o... Ou seja, desde aqui, ó, desde aqui, de Judá para baixo até Benjamim, para cima é do príncipe. Ou seja, essa partezinha verde escura aqui. Tá? Judá e o termo de Benjamim será isso para o príncipe. Quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. Perfeito. Show de bola, né? Vamos continuar lendo aqui os textos, medindo aqui os versos seguintes. Vamos lá. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Isacar terá uma porção. E junto ao termo de Isacar, desde o lado oriental, lado ocidental, né? Assim. Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental ao lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade ao sul, do lado sul, terá o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até o mar grande, mar Mediterrâneo. Esta é a terra que sorteareis em heranças às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. Então essa partezinha aqui todinha, de baixo aqui, ó. E aí, mais uma vez, você vê, ó, tá vendo, ó? Filhos de Raquel, Benjamim, filhas legítimas da esposa legítima de Jacó, Lia, né, que foi a primeira esposa, Simeão, Isacar, Zebulon. E a filha da escrava, Gade. O filho da escrava, né, Gade. Você vê, todo mundo tá ali, ó. Todo mundo tá ali, né? Ou seja, Deus é justo, gente. É justiça isso. E aí, onde nós vamos estar nessa história aí? A gente pode estar espalhado. Você acha que é só aqui que vai ser o centro de tudo? Não. O reino de Deus vai encher toda a terra. A parada aqui é só entre as 12 tribos de Israel, que está dentro daquele contexto que eu falei, né?
das duas casas de Israel, das camadas, né, de revelação, né, alcançando a eleição. E pode gentil glorificado estar aqui? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Se o filho quiser, pode. Mas você tem que entender que não está tudo ali focado ali no reino milenar. Perdão, no reino milenar, na terra de Israel. Tá? Vai estar também no mundo inteiro. Aí você me pergunta, mas cabe todo mundo aqui? Cabe, gente. Lembre-se que se a gente colocasse, daria para colocar o mundo hoje, o mundo inteiro, mais de 7 bilhões de habitantes, todos na cidade de São Paulo. Ia ficar apertado, mas daria. Tá? Todos os habitantes dariam todos só na cidade de São Paulo. E ainda, se fosse espalhar um pouquinho, né, aterrar tudo, deixar tudo plano. E essa divisão aqui dá a entender que está tudo plano. Não parece? Todos os mapas que você vê, me parece que foi aplanada as montanhas aqui. A única que não foi aplanada é de Monte Sião. Mas mesmo assim parece que até o Monte Sião deu uma achatada, né? Cresceu, deu uma largada no Monte Sião. Por isso que você vê ali que Jerusalém, né, ela se expande mais, porque parece que o Monte Sião deu uma esticada, deu uma aplanada. O dia do Senhor vai vir para modificar a terra. Vai modificar a terra. Tá? Então, depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, vai vir aplanando a terra, e nisso que aplana, abre espaço. Você vê que é tudo linha reta, aí, é linear, linha reta. O que faz hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e México, ficar naquela linha reta lá naquele mapa? É porque é deserto. Se é deserto, é fácil você fazer linha reta. Por que no Brasil não tem como fazer linha reta de divisão? Porque é mato, é rio, depende de rio ali, os rios vão cortando. Aqui não tem como fazer linha reta, tá vendo aqui, ó? Tem rio aqui, ó. Mas todo o espaço aqui é linha reta. Então a gente entende que vai ser aplanado isso daí. E o Monte Sião também vai ser esticado, vai esticar. Por isso que Jerusalém desce um pouco. Tá? Então vamos dar uma olhadinha que no reino milenar não vai ter 7 bilhões de pessoas. No reino milenar vão ter pouquíssimas pessoas. Encontrar pessoas é como encontrar ouro. Pouquíssimas pessoas, tá? E estas são as saídas da cidade. Desde ao lado norte, 4.500 canas por medida. Agora está mostrando aqui, isso aqui. Agora a ideia é só mostrar La Ville. Só essa partezinha aqui. Ó. Estas são as saídas da cidade. Desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade são conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o lado norte, a porta de Ruben, uma porta. A porta de Judá, outra. A porta de Levi, outra. Lado norte. Para a saber, a porta de José, uma. A porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida, e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali. E aí encerra o capítulo 48 de Ezequiel. O que a gente pode entender por isso aqui? As portas do norte ficam para Ruben, Judá e Levi. Sabe o que são as portas do norte? As portas da cidade vai ter o nome das 12 tribos de Israel. Vai estar virada para o templo. Vai estar virada para o templo, as portas do norte. O templo está aqui em cima, ó, as portas do norte. Ruben, Judá e Levi. Vai ter uma visão privilegiada do templo, se é que é plana. Tá? Você que gosta de falar que a terra é plana, você está pulando, feliz da vida, né, meu filho? Então,
Ao lado oriental, 4.500 canas e 3.000 portas, a saber, a porta de José, Benjamim, Dan. Olha que legal, gente. Aqui ele não coloca Efraim, aqui ele coloca José. José, né? Não bota Efraim, coloca José. Porta de José, né? Simeão, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Naftali. E aí cada porta vai estar direcionada para um lado para o outro, mas a porta do norte, né, vai estar ali direcionado, né? A porta do norte direcionado para o templo, certo? Agora, para você não dizer que essa cidade aqui é a cidade de Jerusalém, só para a gente fechar o assunto, olha o que diz Ezequiel 48:16. Isso, aí eu coloquei na linguagem de hoje, né? Tirei as canas, tá? E será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. 2.250 metros de cada lado. Cada lado, 2.250 metros. Agora, a cidade de Jerusalém, que também é quadrada. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro, diferente daquela vara, se bem que a Bíblia não fala que tipo de vara que o anjo estava medindo lá, né? Mas é uma vara, é uma cana também. E viu que media 2.200 quilômetros. Olha a diferença, 2.250 metros. Aqui são 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais, gente. Se você acha que isso aqui é grande, essa cidade, 2.250 metros, você imagina 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Correto? Então, se aqui ampliou, lá na Nova Jerusalém, ela vai ampliar muito mais. Muito mais. Tá? Então, essa cidade não é, tá, a Nova Jerusalém. Correto? Nova Jerusalém é outro papo. Então é isso aí, gente. Bom, nós finalizamos então essa saga maravilhosa a respeito aí do templo de Ezequiel, e foi muito mais além do templo. Falamos sobre os ofícios sacerdotais, aprendemos sobre Zadok, aprendemos sobre os levitas, aprendemos aí sobre as tribos. Olha que justiça de Deus, né? Deus fazendo essa justiça. Vai ter só gente aqui? Não. O reino de Deus vai ser sobre toda a terra. Então, sobre toda a terra vai ter governantes. Vai ter governantes no Alasca, na Austrália, vai ter em todo lugar. Aqui é uma parte privilegiada, por quê? Porque ali é que está o templo, ali é o centro, é o umbigo do mundo. Mas todo o restante do mundo haverá, sim, um governo teocrático, regido por Cristo e a sua igreja. Amém, minha gente? Então é isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.